Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma coruja buraqueira. E o texto que eu escolhi está em Mateus capítulo 16, versículo 23. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aqui nós temos o risco que você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar por essa parte aqui do fundo, que está em volta da coruja. Eu vou usar o pincel 0 e o verde grama. A princípio, eu vou fazer esses galinhos aqui assim, ó, vou preenchendo, passando da largura do pincel. Não precisa se preocupar de ficar fininho, pelo contrário, ele pode ficar mais grossinho. Todos esses galinhos aqui, assim de cima, eu vou fazer com esse pincel aqui. Aí aqui embaixo, você viu que é mais fechado. Eu vou usar o pincel número 6, aparadinho. Eu vou pegar a tinta só de um lado. Eu coloco a tinta pra cima e faço esse movimento aqui, ó. Eu vou varrendo. Olha só como vai ficando. Aí, não faça todos iguais, né? Você tem que cruzar. A pontinha é só você dar uma levantada no pincel. Aqui eu tenho um que eu vou fazer com 0, mas aqui, ó, tem bastante. Então, você faz para um lado e para o outro. Aqui para baixo, eu não vou fazer tipo um chão. Eu quero terminar assim, puxadinho. Então, vai ficar irregular, tá? Não coloque uma linha. Não é legal. Aqui no final, ó, praticamente esse lado aqui, olha aí, ó, eu já fiz. Aqui eu tenho uma margarida, então eu vou sujar aqui no intervalo das pétalas. Eu já vou deixar pronto aqui, ó, esse fundo. Aqui vou dar uma esfumada. Aqui eu tenho uma pena. Eu já vou deixar aqui também meio preenchido. Aqui eu não preenchi tudo, você viu que ficaram alguns espaços. Dá uma esfumadinha aqui, já cobri um pouco da pena, não tem problema. Olha só. Agora, aqui eu faço mais um matinho. Vou preencher essa parte aqui pra cima, vou fazer um mato aqui do outro lado também. E daí eu volto pra gente fazer as flores. Pronto, olha, eu já fiz aqui esse lado também. Subi com o fundinho aqui e fiz alguns risquinhos aqui. Depois que a gente pintar a coruja, a gente vai passar algumas linhas aqui assim por cima dela, na frente dela. Mas agora vamos fazer as flores. Eu vou começar naquela lá de cima, eu vou fazer em amarelo ouro, fazer de uma forma assim bem simples, não quero enfeitar muito. Pegando o pincel, eu tô com o pincel número 6, eu pego a tinta, tô usando amarelo ouro, eu vou colocar aqui, ó, pra fora, e eu venho seguindo o risquinho. Você viu que aqui no meio todo mundo vai se encontrar, mas lá fora a gente vai ter pétalas separadas. Olha isso. Agora eu vou só sujar uma pontinha do meu pincel no pitaia. Eu vou colocar aqui no centro e vou dar uma puxadinha, fazendo uma sombra. E eu puxo assim, ó,
entre as pétalas. Sabe ali onde ficou o risquinho? Vai ficar aparecendo bem pouco. Ele vai ficar aqui no centro, vai ficar tipo caramelo. Aqui ficou muito forte, eu vou voltar com um pouquinho do amarelo. Aí. Eu já vou pegar o meu verde grama, um pouquinho, e já vou fazer aqui, ó, o copinho. Simples assim. Com o pincel zero, eu ponho alguns pontinhos aqui em cima para ficar assim crespinho. Aí. Agora nós vamos fazer essa outra flor aqui. Eu vou fazer com pitaia. Essa eu vou batendo o pincel lá fora. Você viu que a pétala é um pouquinho mais gorda? Eu vou batendo o pincel aqui fora, ó, e puxando pra dentro, mas eu não vou invadir o miolo, porque o miolo eu quero que fique amarelinho, e se eu invadir com pitaia, ele vai ficar caramelo. Aqui, ó, eu vou preenchendo de fora pra dentro. Agora, mais perto, acho que você consegue enxergar melhor. Eu vou deixar essa falha aqui, porque eu acho legal. Lá no campo, na natureza, fica. Vou usar um pouquinho do branco agora e vou passar do ladinho dessas pétalas de cima. Lavo meu pincel e volto passando, ó, tá limpinho o pincel. Só para desmanchar um pouco o branco. Ele vai ficar assim, ó, levemente rosado. Na verdade, vai ficar como um ciclame. Ups, tinha um cabelo aqui. Aqui embaixo pode ficar mais escurinho. Amarelo ouro. Pincel zero. Eu vou usar o azul marinho. Aqui, ó, em volta. Fazendo pontinhos. E o pitaia aqui dentro, fazendo uma rodinha. Depois eu lavo o pincel, eu pego o branco e faço outra rodinha em volta. Agora, essa outra miudinha aqui, vou fazer com pitaia de novo. Gostei da cor ali. Já fiz aqui essa pequenininha, ali com o pitaia, e nessas três de cima eu passei um pouquinho do branco. Agora eu vou colocar aqui, ó, o verdinho. E quero fazer a florzinha branca agora. É uma margarida? Pode ser, não sei. Risquei aqui uma porção de flores, só para compor o quadro ali da coruja. Vou colocar no prato um pouco do verde e um pouco do branco, verde grama, tá? E vou fazer um fundo aqui, ó, em volta dessa margarida. Aí você puxa um pouquinho entre as pétalas, que é onde você precisa de uma sombra para poder separar as pétalas, viu? Agora lava o pincel e vai puxar o branco. Você vai pegar bem de pezinho o pincel, aí você vai colocar ali e vai puxar para dentro. Quando você puxa, aqui dentro fica menos tinta, porque a tinta ficou concentrada lá na beirada de fora. E você vem puxando. Viu que eu dou duas pinceladas, ó, uma pra cá e uma pra lá. E com isso, eu marco o contorno de cá e o contorno de lá. Mas não precisa em todas ter dois contornos.
Aqui, por exemplo, eu vou passar essa por cima. Você viu que eu marquei bem ali? O lado de cá fica mais curto. Aí eu passo de novo ali, o lado de cá fica mais curto. Mais curto porque eu tenho escuro. Aí se eu puxo o claro até embaixo, eu deixo uma marcação de divisória ali bem mais forte. Prontinho. Miolinho amarelo ouro. Gostei daquele miolinho lá de cima, então eu vou fazer igual. Eu vou colocar o azul marinho aqui. Bata um pouquinho para fora do amarelo, tá? Porque senão ele vai esverdear. Azul marinho. Agora, um pitaia aqui, fazendo o círculo. É um círculo, mas você vai fazer com pontinhos. Evita deixar uma linha muito reta, muito lisa. E agora, o branquinho aqui, ó, entre o azul e o pitaia. Fiz um branquinho no meio também. Provavelmente, depois que secar esta aqui, eu vou passar mais uma vez o branco, só para realçar mais, porque ela vai o branco vai sumir um pouquinho. Agora, vamos fazer as florzinhas do outro lado. Agora, esse lado de cá, eu vou fazer esta aqui com o pitaia. Assim, do jeitinho que eu já te ensinei. Eu vou fazer esta aqui, eu vou fazer com azul marinho. E depois eu coloco um pouquinho do branco na parte de cima para fazer uma luz. E essa aqui eu vou fazer em amarelo com uma sombra de pitaia. Então, ó, terminei aqui. Agora você já tem um panorama geral do fundo. Nós vamos começar na coruja e aqui tá meio molhado ainda, então eu vou começar lá de cima da cabeça. Nós vamos começar aqui, ó, pelo topo da cabeça. Esse é um pincel número 6 aparado e esse é o rústico. E eu vou sair daqui. Você viu que eu saí aqui, ó, de cima do biquinho e agora eu venho preenchendo toda essa área aqui. Essas linhas, é claro que elas vão sumir, mas você vai ter no risco para você saber a direção dos pontinhos brancos que nós vamos colocar aqui. Aqui, ó, você tem que ir batendo o pincel, tá? Não faça linha reta. Vai ficar assim, ó, todo crespinho. Porque isso daqui é peninhas. É peninhas? Não, né? São peninhas. Então, é bem irregular ali. Olha, eu vim até aqui. Agora, eu vou preencher o lado de cá. Até aqui. Vou trabalhar até aqui essa área do olho aqui. Tá bem preenchidinho. Vou lavar o meu pincel. O ideal é você pegar um outro pincel pequeno, seco, durinho, para fazer as manchinhas. Eu vou usar o branco, pegando de pouquinho, eu vou colocando as manchinhas. Pior é que eu risquei aqui no pano aqueles detalhes e não tenho risco e agora. Mas você pode seguir o teu aí, tá? Vai seguindo o teu risco que vai dar certo. Ó, vai colocando manchinhas, dá uma apertadinha, não deixe só assim. Você coloca e dá uma apertadinha. Você pode pôr a primeira manchinha, ela vai sair mais branquinha.
Aí as outras, elas vão, a tinta do pincel vai saindo e elas vão ficando um pouquinho mais claras, mais transparentes. Então, nesse sentido, você vai colocando, ó. As manchinhas têm que ter um padrão? Não, não precisa. Esses aqui vão meio pro lado. Agora, a gente tem uma outra área aqui, e essa área, ela é branca. Aqui, eu posso colocar o branco, perto aqui da parte superior do olho. Agora, eu vou dar uma puxadinha. Eu não vou deixar essa tinta reta, parada, tem que puxar, arrepiar. Pra cima desse escurinho, mas sem cobrir totalmente, tá vendo? Aqui, ó, que deu pra ver direitinho. Coloco a tinta e dou uma puxadinha, ó. Peguei muita tinta no pincel, eu vou aproveitar e vou limpar o meu pincel aqui. Aqui, puxadinha, puxadinha, puxadinha. Ó, todo crespinho. Agora eu vou pegar, eu tô com o pincel 2, tá? Eu vou pegar de novo aqui um pouquinho do rústico e vou colocar nessa área aqui, ó. E agora é o rústico que sobe um pouquinho para cima do branco. Dos dois lados. A gente vai fazendo de pedacinho assim, que não tem perigo, você não vai se perder. Agora eu vou pegar um pouquinho do rústico e vou fazer aqui em volta do olho, mas pra fora. Vou fazer um contorno com esse pincel gordo mesmo, tá? Com o pincel número 2. Aqui atrás do olho, eu vou pôr um pouquinho do branco desse lado e desse lado. Até aqui também, ó, dá pra pôr um pouquinho em volta desse marronzinho. Se sujar um pouquinho, não tem problema, tá? A gente já vai fazer uma puxada aqui. Coloquei o branco, agora eu vou puxar esse... Não faz mal borrar ali um pouquinho. Só não pode ficar aqui essa divisão, essa linha. A gente puxa assim um pouquinho o rústico para ficar crespinho em cima do branco. Agora eu tenho essa próxima parte aqui, ó, escura também, com o rústico. Aqui eu já vou deixando crespinho. Do lado de cá também. Agora eu vou pôr um pouquinho do marrom café aqui e aqui. Ele vai dar uma clareada. Aqui também e aqui também. Ó, 4 pontos. E vou colocar o branco nessa outra parte aqui, puxando da mesma forma. Aqui, ó, vou dar até uma misturadinha. Vai dar uma clareada. Aqui e aqui. E agora a próxima parte com o branco, eu já vou colocar. Pronto, coloquei o branco, tudo rapidinho, né? Agora eu vou esfumar aqui, ó, entre as duas cores. A tinta tá úmida, todas as tintas estão úmidas. Então, é só ir batendo o pincel de levezinho. Só não pode levar pra lá e nem trazer pra cá, porque senão você suja o branco e suja de branco ali o rústico. Em volta do bico, eu já vou descer com um pouquinho de sombra de rústico. Ó, fez um escurinho aqui.
Os cantinhos aqui, a beiradinha, aqui assim, ó, eu vou fazer uma batidinha de rústico. Do lado de cá também. Aqui eu já vou descer só apertando o pincel. E o lado de cá, você viu que tem um detalhe. Então, aqui eu tenho um rústico. Atravesso, atravesso. E agora já vou colocar branco aqui, ó. São manchas um pouquinho maiores. Viu que ficou aqui, ó, 3 manchinhas. Não precisa ser 3, tá? Mas aqui vou subindo e vou sumir ali na cabeça. Eu tenho aqui uma próxima parte que é escura novamente, rústico. Aí você vai seguindo a marcação. Lavo o pincel, vou sujar um pouquinho aqui com o marrom café. E aqui nem tem sujeira de marrom café. E eu já venho com o branco aqui, ó. Você viu que a gente tá fazendo a base. Depois a gente tem que voltar retocando essas peninhas. Aqui passa por cima, aqui fica por baixo. Assim, ela já vai ficando com cara de coruja, mas se a gente fizer esse retoque, depois fica muito melhor. Não pode ter preguiça. Aqui menorzinho. Aqui eu já tenho um espaço maior. Aqui do ladinho eu já vou deixar assim umas manchinhas para fazer o contorno de fora. Esse ladinho aqui um pouquinho mais gordinho. Ó, o branco já tá, ele tá sumindo um pouquinho a cor, mas isso a gente consegue, depois a gente consegue refazer para ficar bem branquinha essas áreas. Agora, realmente, a gente tá colocando só as áreas de sombra. E enquanto tá meio úmido aqui, eu já vou colocar as cores dos olhos, que eu vou usar um amarelo ouro. E já vou colocar aqui no bico amarelo ouro também. Lavo meu pincel. Aqui no bico, eu vou usar um pouquinho do rústico. Vou passar bem em cima do contorno. E vou dar uma esfumada para quebrar aquela linha. Olha como fica assim um pouquinho mais, fica sombreado, né, dos lados. E agora um pouquinho do branco nessa área aqui, ó. E eu vou colocar um brilho. Eu nem vou empurrar até o final. Limpei o pincel e vou tirar o contorno do branco também. Aqui em cima ele fica um pouquinho mais abertinho. Clarear um pouquinho aqui. Aqui mais escuro. E aqui fica assim bem de frente. Não pode ir pro lado. Eu vou usar um pouquinho do pitaia no olho. Nessa parte aqui, ó. Ele vai ficar um pouquinho mais caramelo. Nos dois olhos, ó, ali, e dou uma puxadinha para baixo. Vai dar uma colorida. Agora, eu vou usar o branco nessa área aqui de baixo, em cima do amarelo. Limpo o pincel e vou fazendo bem devagarinho, só uma batidinha,
Porque se eu misturar, o espaço é tão pequeno que se eu forçar aqui vai sumir. E eu quero que ele fique aparecendo. Ó, termino dando batidinha. Agora eu vou colocar o preto ali dentro da bolinha. Pronto, coloquei ali. Eu vou usar o meu pincel tá sujo de preto. Eu vou fazer aqui em cima, ó, em cima do olho, por cima do rústico que tem ali. Bem na beiradinha, eu vou fazer um sombreado. As tintas aqui são todas úmidas. Viu como ficou? Agora eu vou fazer isso do lado de lá também. Só com o pincel sujinho de preto, para tirar aquele branquinho, para fazer a junção entre as duas cores. A minha mão já tá fazendo sombra aqui, quer dizer que já tá na hora de parar. Ó, mas deu para fazer. Ainda deu para fazer. E agora eu vou fazer com o pincel zero aqui embaixo um contorno com preto. Esse contorno eu não vou esfumar. Eu vou deixar a linha. Vou acertar aqui com uma linha de amarelo por dentro. Aí, aqui também. No seu risco, eu acho que eu vou colocar essa bolinha um pouquinho mais para cima. Eu vou crescer um pouquinho mais aqui, ó. Para grudar lá em cima, não ficar aparecendo aquele risquinho amarelo. No seu risco, já vai mais para cima, tá? E essa parte aqui vai ficar maior. Aqui eu não vou mudar, porque preto com amarelo é complicado. Então, eu vou deixar assim mesmo. Aí, consegui subir um pouquinho aqui. Agora, eu já vou fazer com o branco, como se fosse pelinhos ali nessa parte. Nessa parte aqui. Isso aqui fica assim, ó, mais branquinho. Então, você vem com o pincel, só com o pincel zero e só com o branco. Aqui pode até ficar assim, ó, pode fazer mais como se fosse uma linha. Por cima desses pontilhados, tá? Tem até uma linha aqui, ó, assim. Sai pra fora. E tinha que ficar bem parelho. E aqui eu vou colocar tinta e vou puxar pra fora, fazendo pelinhos mesmo, fazendo penugem. Aqui fica assim uma pontinha. Desse lado também. Pontinha meio curva. E aqui pelinho. Essa parte aqui também. Só que aqui o pelinho é mais curtinho. Eu vejo que esse pelo maior aqui, ele desce aqui um pouco mais. Um pouquinho mais de branco. Aqui, ó, bem no centro. Um pouquinho mais de branco. Ainda vou dar uma arrumadinha aqui, depois que secar. Um pontinho ali. E um pontinho aqui. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, essa parte da barriga e aqui embaixo da cauda e da asa. Essa parte aqui é tipo uma penugem, bem fofinha, e ela é mais clarinha. Então, eu vou colocar o branco
Tô usando o pincel número 2. Olha, preenchi com o branco. Agora eu vou usar um pouquinho do azul inverno. Você não tem? Pode fazer com cinza lunar, pode fazer com um azul hortênsia, não sei, azul caribe. Um azulzinho assim, só para fazer o branco realçar um pouquinho mais. E agora, uma isca do marrom café. Aqui, você vai colocando assim, ó, pontinhos. Aqui fica um pouquinho mais pelo contorno, para quebrar ali a linha do branco. Aqui fica um pouquinho mais escuro. Eu vou usar um pouquinho do rústico. Aí, fica assim, azuladinho, branco, ó, todas as cores, né? Agora, nós vamos fazer esta parte aqui, a última. Tem um emaranhado de riscos. Isso daqui seria a perna dela. Nós vamos fazer essa parte aqui, que seria a barriga. Eu vou começar com o branco aqui, ó, na beirada. Eu vou colocar, eu tenho risco, risco, risco. Eu não vou passar o branco em cima do risco. Eu tô deixando assim uma marquinha na beiradinha. Uma marquinha de branco. Alguns têm um contorno, alguns não têm contorno. São penas que se sobrepõem. Mas eu vou criar meio que um padrão para ficar mais fácil para mostrar para você. Ó, vou levar até em cima. Você viu que eu não tô subindo, não tô passando por cima do risco. Só tô pondo mesmo na beirada. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul inverno e vou colocar assim uma sujeirinha. Meio que em cima do branco, para dentro. Não deixe pontilhado, tá? Faz sumidinho. Vou lavar meu pincel, porque ele tem bastante branco. Agora eu vou trabalhar com o marrom café. Eu vou começar aqui embaixo. Ó, você viu que eu tô seguindo, agora eu tô seguindo o risco. Aqui. Só que você tem que preencher a área que não tem tinta também. Aqui já não tem muito. Eu vou pôr só assim uma sujeirinha. Essa parte aqui fica mais branca, bem aqui no peito dela. Eu vou tirar aquela divisão, só batendo o pincel em cima. Agora eu já vou completar aqui com o branco essas partes aqui, ó. Essa área aqui é mais branca. Parece complicado, mas não é não, tá? Só você começar a fazer, você vai ver que seguindo o risco aqui, fica fácil, fácil. Lavo meu pincel de novo. Agora eu vou pegar um pouquinho do rústico, só de um lado. E aqui, em cima do marrom café, eu vou pôr um pouquinho do rústico. Já escureceu. E aqui, eu vou pôr aqui, ó. Não é na beirada. É um pouquinho pra dentro. Eu só vou colocar a tinta, porque se eu arrastar o branco vai sujar. E eu não quero que ele suje. É só mesmo uma pinceladinha. E essa pinceladinha, ela vem assim, ó, quase que quase não, até ali em cima, vai fechar. Agora, nós já vamos para outra linha. Começo aqui com o branco. Você pode até fazer o contrário, de cá para lá, não tem problema. Só eu gosto de ir fazendo assim, porque olha, essa pena já vai ficando por cima dessa. E quando você chegar lá no final, já tá pronto, não precisa voltar retocando.
Às vezes a gente retoca alguma coisinha onde apareceu o risco, onde deu, parece uma borradinha. Aqui eu já tenho branco, essa parte aqui ela é mais escura. Até aqui na altura da florzinha amarela, que tem mais um espaço maiorzinho aqui, ó, de branco. Eu já vou sujar, tá vendo? Esses espaços aqui, eu vou pertinho do risco aqui, ó, já vou colocar um pouquinho do branco. Vou puxando pra cima. Até esse aqui. Aqui também eu tenho essa sujeirinha, né? Com o azul. Porque isso daqui são peninhas mais, são meio que penugem. Sujei o branco com azul, agora o marrom café. Essa parte aqui, eu venho fazendo sujeirinhas, ó, que venho dividindo. Cada espaço você põe a tinta e faz assim com o pincel. E fica um espaço maior de branco. Esse espaço aqui já é maior mesmo. O risco serve para te ajudar. Mas não se preocupe se você se perder aqui e pensar, não sei mais onde está o risco. Não se preocupe, tá? Essa área aqui, eu já venho subindo mais esse pedaço com o marrom café, tá em cima. Essa área aqui, ó, vai ser um pouco mais clara. Só vou chegar até aqui com o marrom café. E agora já pego o rústico, que eu preciso de um pouquinho do rústico que vai ficar em cima do marrom café. Vai fazendo assim, ó, umas manchinhas. Não cubra o marrom café, tá? Só o rústico você põe um pouquinho. E não deixa aquela pincelada parada. Você põe a tinta e dá assim uma leve batidinha aí em cima. Aqui, você viu que eu coloquei a tinta. O que eu faço agora? Ó, eu dou uma leve batidinha com o pincel em cima. Isso faz a tinta assentar. E ali eu coloquei a sombra e não coloquei o branco, né? Aqui, ó. Branco, já vou colocar o branco aqui. Eu tô colocando agora pelo meio. Essa parte aqui, ó, vou colocar uma camada de escuro. Primeiro marrom café. Depois um pouquinho do rústico. Mas assim, com pinceladinhas, tudo com pinceladinhas. Aqui a gente vai voltar depois com o branco, porque o branco tá por cima. Então, a gente deixa secar. Pontinhos de rústico. A última linha aqui eu nem marquei, mas eu vou continuar o padrão. Eu vou deixar um pouquinho mais compridinho. Fiz 3 pinceladas grandes de branco. Não vou lavar meu pincel. Vou pegar já o marrom café e venho trabalhando aqui em volta. Aqui eu divido. Aqui eu divido. E aqui eu divido. Esse branco precisa também de um pouquinho de azul. Uma apertadinha de pincel e agora um pouquinho do rústico. Venho fazendo a linha, dividindo. Aqui eu vou deixar mais escurinho pra gente ter a divisão aqui da perna. Aqui eu vou deixar bem mais escurinho, porque eu quero marcar a divisão da asa. Mas eu não vou deixar uma linha assim, eu vou sujando pra fora
para tirar a divisão. Ainda tá úmido, então eu tô batendo o pincel em cima só. Evita bater em cima do escuro e depois em cima do branco puro. Vai trabalhando só as divisões aqui das cores mais escuras. Já vamos fazer esta perna. E eu vou continuar colocando. Aqui eu fiz um monte de riscos, né? Então, todos eles têm um branquinho, que eu já tô colocando aqui, ó, tudo de uma vez. Essa parte aqui vai ficar mais branquinha. Nem lavei meu pincel. Vou usar o marrom café nos intervalos. Já vou preencher com marrom café. E já venho com o rústico. Faço sujeirinhas no meio. Sujeirinha que eu digo é só bater o pincel. Essa parte aqui, ó, tá por cima desta. Então, eu preciso de um branquinho aqui. Uma penugem, assim, ó. Todo finalzinho. Você viu que não é uma coisa certinha, que já secou. Tô pondo um pouquinho do branco, um pouquinho mais do branco aqui no meio. Se a gente for fazer hiperrealismo aqui dessa coruja, a gente fica um mês fazendo pintinha e bolinha. Aí, importante que tenha essa divisão. Esta área aqui da cauda, aqui, ó, digamos no meio na diagonal, umas pinceladas de branco. Lavo o pincel, volto com o marrom café, venho preenchendo e passando o pincel entre os brancos, depois na ponta pra cima. Agora, nem precisa lavar o pincel, eu já venho com um pouquinho do rústico. E agora eu vou puxar esse rústico. Aqui eu tenho linha. Aqui fica escurinho, dou uma disfarçadinha e puxo uma linha no meio. As pontas podem ficar bem escuras, então eu tô dando uma pincelada com rústico. E já vou aproveitar e vou trabalhar essas duas penas que eu tenho aqui maiores. Assim, ó, agora viradinho. O branco e o branco no meio. E aqui essa outra pena também já faço. Aqui, ó, o branco na beiradinha e o branco na beiradinha do risco. Aí, passo pro marrom café. Esse também. Já venho com o rústico. Aqui também eu tenho linha, porque aqui é uma pena grande e aqui são duas. Aqui eu vou deixar todo escurinho, só puxando o pincel. Aqui eu tenho uma linha. Agora eu passo o pincel em cima para tirar aquele desenho forte do rústico, né? Aquele risco forte. E aqui eu já... Aqui vou subir um pouquinho mais. Nós temos aqui uns detalhes com branco que eu vou fazer com o pincel zero. Assim, ó, são os risquinhos. Que são duas penas, então tem risquinhos assim, aqui. Aqui, 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. Aqui, 1, 2,
3. Aqui já é assim, ó. Vamos ver. Não se preocupe se o seu não ficar igual ao meu. Mesmo que eu vá fazer outra, eu não vou conseguir fazer igual. Então, importante que você vai ver no final, vai ficar lindo. Agora, vamos fazer ali em cima, atrás daquele pedacinho da asa, tem um espaço aqui mais escuro. Eu vou colocar marrom café inteiro aqui. Nem lavei meu pincel. E eu vou colocar uma porção de pintinhas, de manchinhas, nesse sentido aqui, ó, com o branco. Eu ponho a pintinha, eu coloco a pintinha e já bato o pincel em cima. Porque vai sumir um pouquinho, para ficar aquele branco mais... Para ficar o branco mais... só sujinho de branco. Agora um pouquinho do rústico. E eu vou deixar aqui, ó, essa beiradinha mais escurinha. Aqui vai até uma linha. Do mesmo jeito que eu fiz com o branco, agora eu vou fazer com o rústico, achando os buraquinhos. Tudo pintadinho. Pontinha um pouquinho mais escurinha. Agora vamos pegar na asa novamente. Eu vou começar com essa linha aqui, que é branca. E ela vem sumindo por aqui, quando encontra outra, mas aqui fica assim um pouquinho mais largo. A asa, ela é mais escura, é um pouco como lá na testa, que é mais escura, mas eu vou colocar alguns pontos, principalmente aqui assim, ó, tá vendo essas linhas que eu fiz? Você pode colocar um pouquinho do marrom café aqui, assim, ó, em volta, daí dá uma puxadinha para baixo. Aqui um pouquinho também. Nessa área aqui vou pôr um pouquinho. Agora eu já vou colocar uma pincelada do branco. E essas pinceladas eu faço assim como se fosse a ponta de uma pena. Não se estresse muito com isso aqui, tá? Porque são manchas, são muitas manchas. Pra cá a gente tem algumas também, mas elas são... os brancos são mais sumidinhos. Então, eu vou preencher, só vou deixar assim, ó, um pedacinho desses riscos que eu coloquei aqui, só assim, pra gente não perder todo o espaço do branco. Tô preenchendo com o marrom café. Aí, nem vou chegar lá em cima, porque ali eu já vou colocar o rústico mesmo. Vou deixar bem escuro. Vou pôr o branco aqui também, fazendo pinceladinhas pra cima. O marrom café tem que estar molhadinho. Aí você coloca o branco e dá uma puxadinha pra cima. Aí você não vai ter dificuldade. Coloquei em todos, vou lavar o meu pincel. Agora eu venho trabalhando assim, ó, em cima, para tirar esse contorno. Que se a gente deixar contorno em um lugar, a gente precisa fazer em todos. Então aqui eu decidi deixar tudo assim meio esfumado. Agora eu vou fazer com o rústico um pouco de sombra aqui, ó. As sombras vão ficar sempre atrás.
Lembrando que essa asa ela é um pouco mais escura do que o resto do corpo. Então, não tenha medo de colocar o rústico. Ó, vai colocando e trabalhando esses espaços. Precisa preencher totalmente em cima do marrom café? Não precisa. Você vai fazer a sombra puxando. Se ficar manchadinho, ótimo, porque é assim que é. Aqui a gente tem uma peninha que eu vou deixar com o rústico. Aqui a gente tem uma peninha que eu vou crescer um pouquinho aqui, porque eu acho que eu entrei o verde aqui um pouquinho. Não pode deixar assim, ó, como se fosse uma unha. Você tem que descer com a cor mais escura um pouquinho assim por cima. Porque são pontas de pena só. Olha como que vai ficando quando a gente vai colocando o rústico. Aí você vai moldando. Essa área aqui também, embora seja maior o espaço, mas você pode colocar o rústico, pode ir deixando assim, ó, manchadinho, não precisa preencher tudo. Você viu que assim fica bem fácil de fazer. Se você fez muito mais peninhas que eu, não tem problema. Essa área aqui fica escura. Aqui perto do branco, perto desse branco vai ficar escuro também, só que é assim, ó, vai batendo um pouquinho em cima do branco, para não ficar aquela linha muito forte, muito rígida. Subir aqui um pouquinho. Bom, acabei de sujar inteirinho com o rústico. Agora, eu tenho aqui penas maiores, né? Esse daqui tem que ficar mais apagadinho. Então, eu vou cobrir um pouquinho assim com rústico. E agora eu vou passar um marrom café nessa linha. E agora um pouquinho do branco. Ó, ele vem fazendo assim, ó. Nem aparece muito. Mas não é um contorno. Então, você trabalha com pincel de pé, espalhando a tinta assim, ó, para todos os lados. Já desse lado aqui, fica assim bem mais branquinho. Agora eu vou pegar pontinha de branco. E vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3. Mais uma aqui. Mais uma pontinha. Vou fazer um padrãozinho aqui. 1, 2, 3. Sempre apertando o pincel por cima para não ficar muito branco, muito marcado. Mais uma pontinha. 1, 2, 3. Você viu que eu tô fazendo assim, sempre na diagonal. Vou fazer 4 aqui. Tira o excesso de tinta do pincel e dá uma limpadinha, uma apertadinha. Vamos fazer aqui, reforçar esses 3. Fazer mais 2. Aqui já tem 1. Aqui são linhas, né? Linhas assim. Mais uma aqui, pequenininho. Se você estiver fazendo isso daqui, ficar muito branco, ou se ficar assim meio preto por causa do rústico, você suja o pincel no marrom café e vem de cima para baixo, ó. Ele dá uma sumida, mas fica a manchinha. E tira aquela linha que tem aqui em cima, que fica ali, ó. Que ele ali tem que sumir. Porque a peninha tá vindo lá de cima, lá debaixo da outra. Então, você não tá vendo aquela parte de cima da pena, só a pontinha. Acho que chega aqui de fazer detalhe. Isso daqui eu posso deixar aqui uma linha no meio.
para não ficar aquele contorno pesado. Aí, fiz aquela sujeirinha lá. Agora vamos voltar ali em cima. Ah, aqui embaixo primeiro. Aqui, ó, nessa penugem aqui da perna. Vou realçar um pouquinho esse lado e um pouquinho aqui no final. Aqui, 1, 2, 3 linhas de branco, só para realçar também. Agora, não tem pé, tá? Eu vou puxar uns verdinhos aqui em cima para sumir o pezinho dela. Vamos voltar lá em cima para retocar o branco. Eu falei que eu ia levantar um pouquinho esse olho. No teu risco vem aqui, ó, essa curvatura. No que eu fiz aqui, eu acabei deixando sem fazer essa curvatura. Eu fiz um desenho reto. Ó, para deixar o olho assim mais aberto. Vai circular ali a bolinha preta do meio. Então, esse retoque aqui no seu, você não vai ter que fazer, porque você já trabalhou o espaço correto. Eu tô fazendo no meu, para você ter o resultado final, como vai ficar o seu. Então, essa parte de cima aqui termina com o preto. Aqui também, estou fazendo a linha. Eu vou deixar com o preto aqui, ó, um pouquinho mais escuro dos dois lados do bico. E agora, esses branquinhos. Eu tô passando branco no meio, porque aqui eu não vou mexer no esfumado. Só para clarear um pouquinho, porque quando eu trabalhei, a tinta estava úmida. E ela vai sujando. Aí, já tá mais branquinho. Essa parte aqui precisa ficar por cima desta. Então, a gente pode trabalhar assim, ó. Depois de seco, olha a diferença para esse pedacinho que eu fiz e esse que eu não fiz. Viu como vale a pena? E outra coisa, não deixe reto, tá? Ele tem uns lugares assim, ó, mais baixos. Tem umas valetinhas ali. Olha assim, ó, vai colocando e puxando para cima do escuro embaixo, da sombra. Que vai sumindo. Agora essa parte aqui também. Não passe branco inteiro de novo, porque ali já tem umas manchinhas escuras e elas são bem importantes. Aqui você viu que o tom já misturou, então eu vou colocar o branquinho que vai realçar, que vai finalizar um pouquinho em cada pena, dá uma puxadinha. Quando a gente faz com a tinta úmida, a ideia é ficar assim, meio anuviado. Aí a gente realça um pouquinho, porque eu quero que essa parte aqui fique assim bem alta. É um pouquinho só, é uma pinceladinha. Aqui ficou uma pena perdida ali. Vou pegar, olha, esse pouquinho de branco aqui já tá meio seco. Então, eu sujei no jatobá. Vou pôr umas peninhas assim, só pra gente dar uma virada nessa asa, porque tá muito pra cima. E as peninhas, elas saem meio atravessadinhas assim, ó. Aqui embaixo ficou, mas aqui em cima não. Acho que me perdi um pouco aqui no monte de peninhas. Aí, acho que agora deu. Agora que tá bem seco, vamos fazer um fundo nessa parte. Eu vou borrifar um pouquinho de água aqui nessa parte do fundo, não muito. Vou fazer aqui com o Pituá número 6. Tiro todo o excesso de tinta do pincel e eu tô usando um azul hortênsia. Eu não vou nem chegar aqui, ó, nessa flor amarela.
Eu vou fazer essa partezinha aqui só. Eu não vou fazer toda essa área. Vou fazer só aqui onde eu tenho matinho. Aqui, não vou passar pra cá. E um pouquinho aqui embaixo. E do lado de cá também. Começo aqui, ó, perto das florzinhas. Aqui subo um pouquinho. E aqui já termino no peito dela aqui. Você viu que eu não passei pra fora. O azulzinho parou por aqui, ó. Um pouquinho aqui, só para equilibrar. Esse lado aqui ficou mais curto do que o outro. Então, eu vou equilibrar colocando um pouquinho mais do azul. Aí, agora eu vou pegar um pouquinho do azul inverno. Que a gente usou aqui na coruja. E vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo. No pezinho desse azul hortênsia. De forma que fique uma cor um pouquinho mais forte aqui embaixo. Esse azul vai misturar com o verde e vai dar uma base de sustentação para a coruja um pouquinho maior. Não vou colocar nada aqui embaixo, eu vou deixar essas linhas assim. Então, eu tô esfumando também. Aqui eu tenho espaços, esses brancos que vocês estão vendo, é porque não tem tinta. Então, tô sujando esses branquinhos com um pouquinho do verde grama. Mas ele não vai comprometer as linhas. É só para ficar assim, o acabamento, a estética um pouquinho melhor. Aqui, ó, tem branquinhos aqui, então, onde tem matinho, eu vou passar um pouquinho do verde grama. Mas isso não tira as linhas do capim. Agora eu vou pegar, como eu não molhei aqui embaixo, eu molhei só lá pra cima, vou pegar o pincel número 6, o verde grama, e vou passar aqui, ó, algumas linhas por cima. Na frente da coruja, tá vendo? Só o rabinho que eu vou deixar aqui assim, sem nada na frente. Mas aqui na perna eu passei, aqui nessa partezinha aqui embaixo da asa da cauda, eu vou passar até aqui. Agora eu vou usar um pouquinho do pistache. Olha o que eu vou fazer. Algumas linhas em cima do verde grama. Você viu que às vezes fica assim, ó, a gente passa o pincel uma, duas vezes e fica grosso. Então, você vem fazendo uma, duas linhas em cima, do mesmo jeito, ó, pra cima, pra baixo. Isso vai fazer com que o capim fique com um pouquinho mais de profundidade. Porque aí você vai ter uma luz e vai ter uma sombra. Cruzar um pouquinho. Ali já chega. Agora um pouquinho pra cá. E por último, eu vou reforçar o branco aqui dessa flor. Que parece uma margarida, mas não é uma margarida. É uma flor do campo. Pincelzinho número 2. E um branquinho. No lugar onde já tá definida a luz. E olha a diferença que já deu. Que a gente já tem uma sombra bem acentuada. Isso daqui você pode fazer até com pincel zero, se você quiser. Pega o zero e vai colocando uma linha e um repicado aqui na pontinha. Fica bem legal. Mais um trabalho concluído. Espero que você tenha gostado da coruja buraqueira. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, que gosta do meu trabalho e tem usufruído dele,
Muito obrigado. E agora vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Hoje quero mostrar para vocês um grupo de alunos virtuais que moram na cidade de Nassip Raidan, Minas Gerais. Lideradas pela professora Eliana, elas fazem parte do CRAS e sempre estão pintando projetos meus, gratuitos, do canal Sonalu Pinturas. Eu faço parte da vida delas através da TV, mesmo morando muito longe. Da direita para a esquerda, as alunas Dorinha Silvana, a professora Eliana, de blusa cor-de-rosa, as alunas Aparecida, Karina e Ilma. Meninas, vocês me inspiram. Parabéns pelas pinturas. Muitos beijinhos.